E a Senhora Last Boss está chegando e esse anime vai ser insano. Essa é uma obra muito famosa e querida que, pra mim, está no mesmo patamar que grandes nomes como Overlord, Tensei Star Slime, Skeleton Knight, R-Monster e outros. Embora infelizmente tenha demorado bastante pra ganhar um anime, o que eu não entendo essa demora toda. Por causa disso, a Senhora Last Boss ficou um pouco menos famoso que os outros, já que os outros ganharam animes, venderam mais e ficaram mais abertos ao público. Porém agora, finalmente, o anime vai ser lançado e vocês vão presenciar o nascimento de mais um grande nome dos isekais. E hoje eu vou te apresentar esse anime que eu acho que é incrível. E se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grupo de Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. E pra começar, vamos falar sobre a sinopse da obra, pra você ter uma noção da essência dela. O anime se passa em torno de Rufus Mafau, uma soberana, uma overlord de asas negras, que é a líder das 12 estrelas do céu, que são um grupo de 12 subordinados extremamente poderosos, igual a Tensei Star Slime, onde o Rimuru tem os 12 executivos. Porém um dia Rufus sumiria, e então mais ou menos 200 anos depois de Rufus ser derrotada nas mãos dos 7 heróis, um homem acordou dentro do corpo da personagem Rufus do jogo X-Gate. Porque sim, Rufus é a personagem de um jogo. O mundo do jogo X-Gate já não é mais governado por humanos, e claro, já não é mais um jogo. X-Gate é um mundo próprio com personagens que pensam, vivem e sentem assim como os jogadores. E assim, Rufus começa sua jornada através de X-Gate, procurando pelas 12 estrelas do céu, que foram dissolvidas há muito tempo quando ela sumiu. Sem ter um país, exército ou aliados, a pergunta que fica é, qual é a razão pela qual um homem normal foi trazido para esse mundo dentro de um personagem? E pra mim, esse plot principal é bem interessante e me lembra algumas coisas, um pouco de Sword Art Online, um pouco de Overlord, tem similaridades com outras obras que eu conheço também, isso é bem legal. E tendo dito isso, eu vou comentar agora com vocês sobre o primeiro capítulo da obra, pra vocês terem uma noção de como ela começa e se vocês vão gostar dela ou não. E pra mim, esse primeiro capítulo é bem interessante. Nós começamos vendo uma luta entre Rufus e os heróis, onde mesmo ela sendo muito poderosa, eles ainda foram capazes de desferir um golpe nela, e em seguida a selar dentro do hiperespaço. E sim, Rufus não foi morta, foi selada pelos 7 heróis. Onde aqui Rufus elogia eles, que finalmente a superaram, enquanto diz que se for eles, talvez eles possam vencer contra Ifrit, que no caso é o Rei Demônio. E assim ela é selada e desaparece. Descobrimos então que ela era a personagem do nosso protagonista em um jogo, onde ele está pensando sobre como Rufus ainda perdeu no final. A comunidade do jogo está indo à loucura após ver essa batalha intensa. X-Gate Online é um jogo de fantasia que se passa no mundo medieval de Midgard, onde existem espadas, magias e diversas raças. Dentro desse jogo existe um recurso que é o sistema de guerra, onde os jogadores podem fundar seus países e guerrear entre si, colocando tudo na linha e apostando tudo que eles possuem. Além disso, existe o sistema de novel, onde por esse sistema as ações dos jogadores podem ser reconhecidas e se tornarem parte oficial da lore, da história do jogo. Dessa forma, grandes eventos de jogadores podem mudar a história do jogo, dependendo de como isso acontece. E isso é bem interessante, inclusive. E nesse jogo, a personagem do protagonista é Rufus Mafau, um anjo. E enquanto ele forjava sua personagem, criava ela e upava ela, ele explorou vários trabalhos e classes diferentes, testando tudo o que ele podia e obviamente maximizando todas as classes, trabalhos e status de Rufus. Além disso, ele comprou itens e até pegou trabalhos específicos para comprar itens de cash. E claro, ele participou de todos os eventos públicos do jogo. Assim, ele sempre manteve Rufus como o top personagem do jogo. Rufus era a maioral aqui. Logo, ele criou seu país, e usando o sistema de guerras, aqui ele se divertiu. Saiu invadindo todos os países ao seu redor e absorvendo cada um deles, até chegar em um ponto onde só existia um país nesse mundo, o país dele. Essa era a Era de Rufus. Ele foi o primeiro jogador a unificar todo o continente de Midgard. Todos os NPCs eram seus cidadãos e nenhum jogador não a conhecia. Ela era tão forte e absoluta e foi chamada de boss final selvagem pelos outros. Basicamente, ele conseguiu com sucesso tornar sua personagem uma personagem semi-oficial do jogo, da história do jogo, porque Rufus não podia ser ignorada pela lore. Mas isso também trouxe um problema, com Rufus dominando o mundo e tendo apenas
um país. Para a história, para o jogo, para as pessoas que jogavam, isso não era tão interessante. Afinal, não havia mais guerras, não havia mais disputas, ela governava todos, e isso era meio chato. Então Rufus se reuniu com outros 7 jogadores que estavam no top ranking, e eles decidiram criar um evento especial eles mesmos. Os 7 jogadores iriam lutar contra Rufus, sendo a luta pela supremacia do jogo. E após uma batalha insana, como nós vimos no começo do vídeo, Rufus perdeu para os 7, afinal era uma pessoa contra 7. Mesmo que ela fosse o top personagem do jogo, ainda eram outros 7 top rankings ao lado dela. E claro, essa batalha gigantesca também entrou para a história oficial do jogo, obviamente. Tendo feito isso, o nosso protagonista sai do PC e vai dormir, e no dia seguinte, ao voltar pro PC, ele veria a deusa da criação, Arovinas, a personagem que criou o mundo de X-Gate na lore do jogo, aparecendo em sua tela. Ela estava oferecendo um novo papel a ele, um novo propósito, e ele pensou que isso aqui eram os ADMs do jogo com uma proposta, afinal Rufus já é alguém extremamente importante, ela só voltar do nada seria meio anticlimático, então ele aceita esse novo papel, achando que ia ser um roleplay mais da hora, e ao aceitar, sua visão ficou completamente branca, e ele começaria a ouvir vozes confusas, que com o passar do tempo entraram em pânico. Agora ele estava em um salão onde todos ao seu redor estavam congelados de medo e abaixando suas cabeças. Mesmo que essa fosse a sala de um rei, o próprio rei estava com medo. Ele não estava entendendo nada do que estava rolando, até olhar o espelho e ver Rufus, e fazendo a conexão de que ele virou sua personagem. E obviamente isso foi muito confuso pra ele. Ele era um homem e ela estava em um jogo, tipo, ela é uma personagem em um jogo virtual. Originalmente ele criou Rufus como uma linda mulher para não ficar olhando um cara aleatório enquanto jogava, mas agora ele chora de desespero por ter virado sua própria personagem. Mas, seguindo em frente, o seu primeiro objetivo é entender a situação, então ele decide perguntar sobre o que está rolando para a rapaziada do trono, porém imediatamente Rufus começa a soltar uma aura terrível ao seu redor, subjugando todos perante ela, e quando ela fala, seu tom é arraigado com a arrogância de um governante. Mesmo que ela não quisesse falar dessa forma, ainda é assim que saiu. Ela queria perguntar as coisas de forma educada e calma, mas ainda assim, toda vez que ela abria a boca, ela era arrogante e condescendente com esses insetos em sua frente. E quanto mais ela falava, pior a aura emanando se tornava, fazendo os caras que já estavam tremendo de medo só ficarem ainda mais aterrorizados. E logo Rufus se lembra que ela possui uma habilidade chamada Overpowering, sendo uma habilidade de sua raça que dá um grande carisma, um talento que permite que ela controle outras bestas e não permita que outros se mexam em sua frente. Afinal, ela é um anjo, e anjos são superiores às outras raças, pelo menos em teoria. E então Rufus tenta se acalmar para desativar essa habilidade, conseguindo fazer a pressão desaparecer com sucesso. E sem aquela pressão, a rapaziada finalmente tem tempo para respirar e entrar em pânico. Afinal, eles reviveram a governante suprema. Eles tentaram invocar um herói e invocaram o capeta. Dito isso, Rufus agora pede uma explicação, e a situação se resume a 3 pontos. Mesmo depois de 200 anos da Rufus estar selada, Ifrit ainda continua vivo e bem, os heróis não conseguiram o derrotar, o Lorde Demônio se mantém firme e forte. E então, porque os humanos estão perdendo, eles tiveram a ideia de invocar um herói para ajudar eles a lutar contra os demônios, e em sua tentativa de invocar um herói, eles invocaram Rufus, a governante suprema. Este é o mundo de Midgard 200 anos no futuro, depois do que ele vivenciou enquanto jogava. E logo Rufus começa a pensar no que fazer, mas antes disso, ela precisa resolver as coisas com essa galera ao seu redor, porque tá todo mundo se tremendo, se cagando. Ela não tem interesse em causar danos ou caos pra eles, e ficar ali só vai amedrontar eles ainda mais. Assim Rufus diz que entendeu a situação, e que Ifrit continua sendo um cara bem durão, seguindo falando que eles podem ficar em paz, porque ela não tem nenhum plano de fazer qualquer coisa com esse mundo após tanto tempo. Ela já experimentou a derrota e parou de sonhar, e é muito tarde para conseguir fazer qualquer coisa. Ela já perdeu e está completamente satisfeita por isso, embora de fato ela esteja um pouco amarga que as pessoas que a derrotaram não derrotaram o Rei Demônio, então, pô, isso aqui é decepcionante. Bem, no momento, o plano de Rufus é ir lá fora, ver o mundo e sentir ele. Ela não sabe se o Ifrit vai ir atrás dela ou não, mas provavelmente ela vai resolver isso quando chegar a hora. Agora, quanto derrotar o Rei Demônio, ela decidiu passar isso para os heróis, eles que cuidem disso, não é responsabilidade dela. Então ela fala que é um rei sem subordinados e tem um trono vazio, e seria ridículo insistir em seu reinado, falando que ela não é mais a governante suprema Rufus, agora ela é apenas uma mulher. E logo ela sai do castelo sem deixar ninguém falar nada. E essa é a volta de Rufus para esse mundo após 200 anos, só que agora com a mente do jogador que controlava ela. E enquanto voava, Rufus ficou toda animada, já tendo em sua cabeça as informações de como usar suas asas para voar, e claro, se divertindo enquanto corta os céus, o sonho de qualquer pessoa. Ela não sabe por que veio a esse mundo, e nem de onde esse sentimento nela vem, mas está bem animada com essa situação.
coração. No mundo do jogo que ela ama, ela se tornou Rufus, a personagem na qual botou seu coração e alma para criar desde o início, e agora é capaz de andar em seus sapatos. Para ela não existe nada mais legal do que isso no momento, e agora ela quer olhar o mundo à sua volta, enquanto é claro, ela ainda vai procurar uma forma de voltar para casa, obviamente. Tendo decidido isso, sua primeira parada será a Torre do Céu Mafalo, a base de Rufus, e está intacta mesmo após 200 anos. Chegando pelo topo da torre, ela adentra sua residência e vê a sala do trono vazia, e chegando até o trono, mesmo sendo sua primeira vez vendo isso, ela ainda se sente como se sentisse falta disso, se sente nostálgica. Naquela época, todo mundo estava lá, e eles iam discutir sobre como fazer suas influências crescerem mais e mais, prometendo caçar juntos e se divertindo enquanto conversavam sobre aleatoriedades, e eles passavam noites fazendo isso, bebendo saquê como idiotas. E então Rufus se surpreende, perguntando de quem são essas memórias, porque ele não vivenciou isso, ele era um jogador e isso não aconteceu enquanto ele jogava. O que nos diz que não apenas o protagonista entrou no corpo de Rufus, mas as memórias dela estão indo até ele também. Isso claramente são as memórias da própria personagem. E enquanto ela se lembrava dessas coisas, alguém entrou na sala do trono que deveria estar vazia, e lá estava uma garota que ficou super feliz em ver Rufus novamente, embora Rufus não se lembre dela. E este é o primeiro capítulo e é bem interessante. E bom, sobre o anime, se você olhar pelos trailers, eu estou bem animado. Por parte do design de personagens e arte, o anime tá muito bonito. Está lindíssimo, o uso de cores, os cenários, os personagens principalmente, tá tudo muito bem feito. Quanto à animação e efeitos especiais, meus amigos, o trailer deu um show de como se faz efeitos especiais e lutas. Isso aqui ficou muito da hora. Eles mostraram pouca ação, mas o pouco que eles mostraram ficou insano, ficou muito bom. A produção do anime parece estar incrível, fazendo jus ao nome da obra que eles estão adaptando. E vocês sabem o que acontece quando juntam uma boa obra e amada pelos fãs com uma adaptação em anime de alta qualidade e bem feita, certo? Um sucesso na certa, um grande nome nasce. E eu não tenho dúvidas de que esse será o nascimento de mais um grande nome dos animes, pelo menos do nicho de sekais. Se você gosta de obras como Overlord, como Tensura, como R.E. Monster, como Skeleton Knight, até um pouquinho de Sword Art Online, vai. E se você gosta desse tipo de anime, você definitivamente vai gostar desse aqui também, então assista, eu realmente recomendo. Mas o que vocês acham? Vocês gostaram? Se interessaram? Vão dar uma chance? Comentem o que vocês acham, que eu quero saber as suas opiniões. E se você ainda não conhece todos os novos animes de Sekai Fantasia que vão lançar essa temporada, porque tem alguns muito bons, aqui eu comento sobre eles, eu sei que você vai gostar, então assiste aí que tá bem da hora. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.